Oi, gente, tudo bom? Vocês estão lembrados de mim? Eu vim aqui para continuar aquele assunto que nós falamos no vídeo anterior. Que, aliás, eu estou procurando não, não demorar muito, né, meu? Porque senão a gente para uma conversa no meio, aí vai demorar uma semana para entregar o resto, né? Aí complica a vida da gente, né? Porque ninguém vai entender e a gente também vai ficar mais perdido que segue tiroteio, né? Então, a gente estava falando a respeito de educação e o tema era, ainda é, né? O que as pessoas deveriam saber sobre educação. Né? Então, eu já falei a respeito de várias concepções de mundo e que toda concepção de mundo tem junto dela, né, está acompanhada de um tipo de educação, porque é esse modelo de educação que vai fazer com que essa concepção de mundo se torne realidade, ou tenha condições de se transformar numa realidade em algum momento. Né? E aí, o que acontece é que as pessoas elas têm esse modelo, essa concepção de mundo e ela defende esse modelo de educação porque ela imagina que aquele modelo, aquele mundo que ela tem na cabeça dela, aquela visão de mundo, aquela concepção que ela tem, é o melhor. Melhor para quem? A princípio para ela. E às vezes essa ideia não é compartilhada por todos, nem pela maioria das pessoas. E assim, nem tudo o que é aplicado é aquilo que a maioria entende ser o melhor. Muito pelo contrário, inclusive, viu? Porque a maioria das coisas que são aplicadas no mundo em termos de economia, em termos de sociedade, em termos de religiosidade, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de, enfim, urbanização, de modelo de comércio, de negócio, costuma ser propriedade de um grupo minoritário, mas que tem poder político e econômico suficiente para impor para todos os demais. A não ser quando você tem uma sociedade devidamente organizada, esclarecida e que lute ativamente para fazer valer a tua visão de mundo. Porque tudo isso tem a ver com a visão de mundo. E a forma como as cidades se desenvolvem, a forma como o comércio, como a indústria, como os serviços são feitos, como as artes são desenvolvidas, elaboradas, como a educação é realizada, como a indústria trabalha, age, como a segurança pública é colocada em prática, enfim, sabe? O que não falta são elementos da vida humana em que segue determinadas concepções de mundo, certo? E aí o que acontece é que a educação, nisso tudo, ela tem um destaque, por quê? Pelo fato dela ser, né, uma educação que ao longo dos anos, das décadas, inclusive dos séculos, ele foi se percebendo que ela é mais eficiente, ela é mais indicada para as crianças, né, crianças, adolescentes, jovens, né, não tanto para os adultos e pessoas mais velhas, né, a gente entende que a educação é uma forma de você moldar o futuro da sociedade. E aí você molda para que as próximas gerações elas estejam mais aptas para determinadas coisas, para pensar determinadas coisas, para acreditar em determinadas coisas, para desejar determinadas coisas, para realizar determinadas coisas. Você vai investir na educação para que você tenha as próximas gerações, de repente, uma população mais dócil, ou uma população mais rebelde, ou uma população mais crítica, ou uma população mais intelectualizada, ou uma população mais embrutecida, ou uma população mais fanática, ou mais militarizada, ou mais estúpida, ou mais mal-humorada, ou mais bem-humorada. Enfim, o que não falta é características que podem ser semeadas na educação.
mas então você está falando disso, dizendo nisso, você está justificando o professor ser um doutrinador. Meu filho, todo mundo é doutrinador, filho. Qualquer influencer de internet é um doutrinador. Qualquer coaching é um doutrinador. Qualquer líder religioso e espiritual é um doutrinador. Qualquer empresário que sai falando maravilhas ou absurdos por aí, qualquer milionário que sai falando maravilhas ou absurdos por aí, qualquer famoso que saia falando maravilhas ou absurdos por aí, são doutrinadores. Então, todo mundo tem uma visão de mundo que defende. O que você vai fazer com relação a isso? Você vai proibir que todo mundo fale? Ou você vai querer proibir apenas as pessoas que falam coisas que irão induzir os outros a adotarem uma concepção de mundo que não é a sua? Mas a questão é a seguinte: a concepção de mundo sua, ou minha, ou de sei lá quem, vai construir que mundo? Um mundo mais feliz? Felicidade é um negócio, né, bastante imaterial, né? Uma sociedade mais próspera, mais rica, mais justa, mais desigual, uma sociedade que vai ser mais violenta ou vai ser mais cooperada ou vai ser mais fanatizada ou vai ser mais bem-humorada? Vai ser uma sociedade em que as pessoas vão aceitar os outros ou não vão suportar os outros? Aqueles que ele entende que é o outro, a pessoa que tem uma outra aparência, que tem uma outra cor de pele, que tem uma outra preferência política ou uma outra visão de sociedade, ou então outras preferências sexuais, outros modos de se comportar, ou de repente vai ser uma sociedade que vai pregar todo mundo do mesmo jeito e somente assim essa sociedade vai poder viver em paz. Vai ser uma sociedade que vai abraçar o diferente ou vai encarar o diferente como inimigo? A questão é que a educação, ela lançando as bases para um futuro, o que a gente precisa entender? Quando nós temos modelos que já foram aplicados em termos de educação, assim como se pode colocar isso para outras e outras coisas também, viu? Mas vamos nos ater à educação. Os resultados para a sociedade serão, via de regra, iguais ou semelhantes aos modelos que já foram colocados anteriormente, quando esses modelos foram colocados anteriormente, né, explicando melhor. Então, assim, uma sociedade que ela empregue uma educação tecnicista, que tipo de sociedade será criada? Provavelmente a mesma sociedade que foi criada quando se empregou uma educação tecnicista na ditadura de 1960 e 70. O mesmo tipo de sociedade ou muito semelhante àquela que existia, com as pessoas tendo uma mentalidade muito próxima daquelas que existiam nos anos 70, nos anos 80, pelo menos no começo dos anos 80. Uma educação que seja mais tradicional, que seja muito próxima daquele modelo que é dominado pelas igrejas católicas, né, pelas instituições da Igreja Católica, ela vai criar, ela vai montar que tipo de sociedade? Provavelmente uma sociedade muito próxima de quando a igreja ela detinha o monopólio da educação na sociedade. Isso nos séculos anteriores ao nosso. Se a gente pegar uma educação que ela seja mais voltada para o fanatismo religioso fundamentalista, que agora a gente vê essa possibilidade dentro do suposto cristianismo neopentecostal, que tipo de sociedade ela vai criar? Ela vai criar uma sociedade muito próxima
da onde existe um tipo de educação que seja mais próxima disso, onde existem cidades ou locais em que predomina um modelo de educação que é negacionista científico, que é criacionista, que coloca a religião em primeiro lugar, que também é muito parecido com qualquer outro tipo de, 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 de educação, que era muito mais baseado na religiosidade do que na ciência, no conhecimento empírico, na filosofia, enfim. Se você pega exemplos mesmo do classicismo histórico, né, você tem, por exemplo, né, duas cidades-estados na Grécia Antiga, que era Atenas e Esparta. Atenas e Esparta, ela era resultado da sua formação desde a infância dessas crianças, da sua educação e daquilo que é cultivado. E você tem, por exemplo, cidades que têm uma população com um talento peculiar, né? E que basicamente é a sociedade ateniense era mais voltado para a filosofia e para as artes, enquanto que a cidade espartana tinha uma sociedade que ela era muito mais afinizada com o militarismo, com a disciplina. Foi fruto de todo um sistema que foi criado, né? E aí a gente precisa entender que existem, sim, modelos de educação que eles não visam apenas você aplicar ou criar uma sociedade tal qual ela já existiu em algum momento. Existem as propostas que podem gerar sociedades novas. Eu, por exemplo, tenho uma afinidade muito grande, tem muito a ver com a minha formação, com a pedagogia histórico-crítica, que ela é uma pedagogia que ela é muito semelhante ao método do Paulo Freire, só que é mais voltado para a criança, né? Não é igual, entendeu? Tem algumas diferenças inclusive conceituais, né? Mas ela é muito baseada nos estudos, no desenvolvimento de Lev Vygotsky, né, que é um russo, e tem alguns elementos da própria proposta da pedagogia socialista, da pedagogia para o trabalho, né? Lá de Makarenko, de Krupskaya, né? São os educadores, né, da época da Revolução Russa. Mas, enfim, por exemplo, eu gosto muito desse tipo de educação, né? E tenho uma afinidade muito maior com a pedagogia histórico-crítica, porque eu entendo que a pedagogia histórico-crítica ela propõe uma formação que, na verdade, ela prepara a criança ou procura deixar a criança pronta para um tipo de sociedade que a gente nem sabe exatamente qual que é, mas uma sociedade que seja muito mais racional do que a nossa, que seja muito mais, que valorize muito mais o trabalho coletivo do que o nosso, a coletividade, que seja muito mais crítica que a nossa. Então, também é uma coisa que a gente precisa entender, que quanto mais, de repente, você tem uma geração nova mais crítica do que a antiga, ela vai criticar os erros da geração antiga. Da mesma forma como você vê hoje em dia, por exemplo, novas gerações que são de esquerda, que têm uma formação um pouco mais radical, serem muito críticas, por exemplo, ao modelo de política do PT, por exemplo, que, sabe, já mudou muita coisa, mas, assim, são pessoas, são povos, são gerações que querem mais coisa, que são mais críticas, que são mais aguçadas. Você entende? E eu não estou falando de extrema-direita, porque extrema-direita muitas vezes ela enxerga defeito, né, em governos de esquerda, que os de esquerda, que são mais de esquerda, não enxergam. Enxergam como virtude. Né? Porque, na verdade, a gente tem um embate, né, de ideias, um conflito de classes, né? Embora a maior parte das pessoas de extrema-direita não fazem parte da classe que será beneficiada com as ideias que ela defende. Mas aí o que acontece? Aí a gente vê que, por exemplo, um modelo que é o modelo que eu gosto, ele é voltado para um tipo de mudança
que é um desafio que eu acho que vale a pena, porque a gente já teve tantas mudanças ruins, né? Tantas mudanças que, sabe, nunca prestigiaram, nunca valorizaram um pensamento crítico, sabe, o cooperativismo, o trabalho em grupo. Então, por que a gente não pode tentar? Agora, o que acontece é uma coisa chamada medo da mudança. E dentre o medo da mudança, porque todo mundo tem medo da mudança, o mundo está sempre mudando e sempre vai mudar, mas ninguém quer que mude. E quando quer que mude, ele sempre leva em consideração, lembra quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando, né? Sendo que a maior parte das pessoas tem um recorte da vida que ele vivia quando era criança ou adolescente, e não um recorte real de como que era a saúde, como era a educação, como era a sociedade, como era a liberdade de expressão. Como... Então, você muitas vezes defende um modelo que você não viveu a pior faceta desse modelo. As pessoas mais pobres, as pessoas que eram ignoradas da sociedade, os marginalizados. Eu vejo isso assim com muita clareza com gente que adora os anos 80. Os anos 80 foi muito legal, sim, tinha muita coisa legal. A música, o cinema, né, uma coisa assim da cultura pop nascente daquela época, aquela coisa inocente que outras gerações também teve, uma coisa também inocente. A gente não pode ser tão idiota assim de achar que só nos anos 80 aconteceu isso, né? E todo mundo achou que a sua época, de repente, era legal, era inocente, era alegre, né? Porque tinha coisa alegre. Mas o que acontece é que ninguém se lembra, por exemplo, que os anos 80 foi considerada a década perdida em termos de economia. O Brasil não cresceu, as injustiças sociais permaneceram, as desigualdades aumentaram, houve uma hiperinflação absurda que comia o poder de compra do cidadão brasileiro. Tudo aquilo que a gente via nos comerciais de TV, a gente só desejava, mas a gente não podia ter. A gente não podia ter os carros, a gente não podia ter a roupa, a gente não podia ter o videogame, o computador, sabe? Aquelas coisinhas eletrônicas que já estavam começando a aparecer. O aparelho 3 em 1, o videocassete, tudo isso é um sonho distante da maioria dos brasileiros. Apenas as pessoas de uma classe média alta, de repente, tinham acesso melhor. Com o tempo foi tendo um pouco mais de acesso. Então, o que acontece é que a gente tem uma visão que é muito idealizada também do que, sabe? Ah, porque eu vivi. Ah, é porque lógico que você tem esperança, você sempre tem esperança. Quando você é jovem, você costuma ter esperança. Mas o ter esperança não significa que aquela época, que aquela realidade era boa, entendeu? E é muito importante a gente ter esperança, na verdade. E é bom a gente entender que existem outras pessoas com outro tipo de esperança. Não é que existe só um tipo de esperança, outro tipo de esperança que eles estão em embate o tempo todo. Existe a esperança do povo negro, do povo indígena, da população, da comunidade LGBTQIA+, dos PCDs, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, que hoje em dia os idosos não podem ter acesso a uma coisa simples, que é se aposentar e passar o resto de suas vidas apenas descansando depois de terem ralado tanto. Sabe? É preciso esperançar. Esperançar, né? Que é uma palavra bastante difundida pelo Paulo Freire, né? E esperançar não é esperar, né? É uma forma bastante ativa de você ter esperança, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter, uma coisa que a gente precisa cultivar quando a gente pensa, principalmente em educação, gente, né? E é uma coisa curiosa, porque não raro a gente costuma achar que essa ideia de você ter esperança é uma coisa que é muito vinda de uma questão irracional, né? Que é a fé humana. Quem tem fé tem esperança. Fé, esperança, né? Enfim, né? A gente ouve muito essas duas palavras juntas, né? Fé, esperança, esperança, fé. A fé como uma coisa religiosa, né? E aí você acha que você só consegue ter esperança
se você for um tipo de pessoa com um pensamento basicamente religioso ou místico, ou você, de repente, entender ou aceitar, de repente, valores ou ideias meio proféticas, sabe? E aí o que acontece é que, assim, a esperança, ela não é só algo que tem a ver com esse lado mais irracional. Você pode ser uma pessoa de uma característica racional e que essa razão que você de repente tem e defende, ela vai te ajudar a você ter uma esperança, né? Principalmente se você for uma pessoa que compreender que tudo aquilo que se faz tem desdobramentos. E quais podem ser esses desdobramentos? O que pode acontecer como consequência das escolhas que você faz? E isso é um tipo de esperança que somente quem tem o conhecimento, apenas quem tem conhecimento vai ter o privilégio de construir como esperança. Porque algumas pessoas falam assim, ó, faça tal coisa, né? Seja uma boa pessoa, porque Deus vai recompensar as pessoas boas, né? Ou faça alguma coisa, porque isso vai um dia, em alguma hora, as pessoas irão reconhecer. É uma fé de que isso vai acontecer. Mas vamos supor, por exemplo, uma pessoa que é formada em agronomia, ela vai precisar plantar laranja. Aí a pessoa faz uma análise do solo, percebe que está faltando algum tipo de elemento químico ali que é essencial para o crescimento da laranja. E aí, fazendo análise do solo, chega para o cara que vai plantar ali, para o agricultor, e fala: olha, você primeiro precisa equalizar aqui o solo, colocar os elementos químicos, tal, tal, tal. Coloca e planta. Isso é fruto de fé? Não, isso é fruto do conhecimento. Você vai fazer isso e vai dar certo. Ah, mas eu não acredito. Não é questão de acreditar. Quando você sabe, não basta você, sabe, a esperança é que, porra, você vai se esforçar porque você tem que comprar ali os elementos químicos ali que estão faltando para aquele solo e você vai se esforçar para isso, mas você sabe que se você fizer isso, vai ter uma colheita farta, entendeu? Porque você tem o conhecimento para aquilo, você entende? É diferente de você falar assim, não, eu vou fazer tudo certo, porque Deus vai me ajudar. E eu não estou falando isso como uma forma de você se opor à fé, à religiosidade. Porque também tem a questão, né, se você for interpretado de modo mais religioso, por exemplo, tem aquela questão de você, não, sabe, eu vou fazer aqui o que é certo, porque eu tenho Deus do meu lado e as coisas vão me ajudar. Deus vai me ajudar, vai colocar no meu caminho e de repente vem no seu caminho, né, enquanto você está procurando um jeito de você ter uma colheita de laranja melhor, enfim, de repente você conhece ali o engenheiro agrônomo, né? Que ele vai fazer a análise do solo, por exemplo. Mas assim, no final das contas, é o conhecimento do engenheiro agrônomo que vai gerar o resultado. Que de repente você só foi atrás e quis saber como é que você faz para melhorar o desempenho da sua plantação, porque você teve fé e você não parou, você não desanimou por causa disso. Você entende? Assim, nem tem como você bater de frente, porque eu vejo muitas pessoas querendo bater de frente. Você pode ter um pensamento científico, um pensamento racional e até mesmo ser religioso. A razão não impede nada da tua cabeça. Você sendo uma pessoa racional, você não é proibido de absolutamente nada. Você não é proibido nem mesmo de ter uma religiosidade, uma espiritualidade. Só que você tem racionalidade junto. Então, é ruim você ser uma pessoa que absorveu a razão, conhecimento, racional? Não. Se você conseguir conciliar essas duas coisas, é ótimo.
Agora, se você tiver que escolher ou uma coisa ou outra coisa, gente, fica difícil eu falar assim, fica com a tua fé, porque a tua fé remove montanhas. Cara, não remove, cara. Eu nunca vi ninguém sair voando para o céu por causa da fé. Eu não vi ninguém ressuscitar por causa da fé. Eu não vi ninguém ficar milionário por causa da fé. O que existe é o religioso que fica milionário por causa da fé do outro. Só isso. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? Aliás, você ter razão, você ter racionalidade, até mesmo se você tem esse pensamento que é mais religioso, vai te ajudar, inclusive, porque um pensamento religioso com razão, ele potencializa. Todo pensamento com a razão potencializa. Um pensamento filosófico, se for em cima de uma filosofia maluca aí da cabeça, quando, sabe, você não tem nada de racional nele, você vira um xarope, você vira um doido. Se você tem um pensamento extremamente artístico, abstrato, e você não consegue fincar em algo racional, cara, você vira um doido. Você vira um cara, assim, maluquete pra cacete, entendeu? E aí como é que fica, cara? Você vai falar um monte de coisa, soltar um monte de groselha pelo ar, que as pessoas vão olhar pra tua cara e falar assim, e aí? Dá pra acreditar, dá pra levar a sério esse cara? Não dá pra levar a sério, entendeu? O problema, na verdade, não é nem você ser racional ou não ser racional. Se você parar para pensar bem, o problema maior é você ser mal intencionado. Porque existe sempre a má intenção. Nem todo mundo quer o teu bem, infelizmente. Nem todo mundo quer o bem da humanidade. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, querem o seu próprio bem? Pessoas que são capazes de destruir a natureza, destruir um país inteiro para ficar rico, para ficar famoso, para virar líder, sei lá o quê, para se tornar influente. Esse é o grande problema. É um problema de excesso de ego, excesso de individualismo, excesso de egoísmo, a ponto de você negar todo mundo à sua volta, de você negar a temperatura, você negar a natureza, você negar a sociedade à sua volta, você negar muitas vezes a sua própria família, os amigos, o seu trabalho, a sua formação, em nome do quê? Em nome do seu enriquecimento, em nome da sua fama, do seu poder. Porque a gente precisa entender isso, sabe? Estava pensando, inclusive, esses dias, né? Porque é muito engraçado essa disputa que existe entre de direita e esquerda e tal, porque a esquerda quer que todo mundo seja pobre. Na verdade, é uma groselha total, porque, mas nos países que são socialistas não existem milionários. Não existe milionário, porque para existir milionário tem que ter uma coisa chamada desigualdade. Gente muito, 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 muito rica geralmente ganha seu muito, 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 muito dinheiro à custa de muita, 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 muita miséria. Então, se você quer ser milionário, você vai ter que ter estômago suficiente para você ser muito, 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 muito mal e fazer muita, muita, muito, muita coisa ruim, entendeu? Só que a questão é que também não existe o mal absoluto. Embora a gente reconheça que algumas pessoas parecem ser a canalização de todo o mal que existe. Mas isso é, no mínimo, uma escolha. Uma escolha maluca que a pessoa tem, dela perceber que uma coisa é boa, outra coisa é má, e daí ela fala, não, eu sou aquele cara mau. E aí o cara compra a briga eternamente, sempre pro lado da desgraça. Porque é isso que eu vejo de muita gente aí que se radicalizou no conservadorismo, sabe? Que aí o cara nega todas as doenças, né? Tem aí gente de extrema direita que inclusive tem poder de prefeitura, de governo de estado, que agora está negando a dengue. Ele não está fazendo de tudo para que a população não tenha nenhuma proteção contra a dengue. Cara, o cara pode ser conservador, mas por que o cara tem que pegar todo o pacote de desgraça do conservadorismo? A negação de tudo, o fanatismo religioso, sabe? Ele não precisa ser assim. Tem que pegar tudo que é de ruim. E aí sobra. Aí o cara fala, mas todos os caras que são cientistas, todos os caras que são artistas, todos os caras que são intelectuais, todos os caras que são filósofos, todos os caras que são
professores, todos os caras que são, sabe, livre-pensadores, que defendem, sabe, a liberdade do outro, que respeitam a diversidade, todos esses caras são de esquerda. Porque não sobrou mais nada, né? Porque, de repente, tudo conservadorismo pegou tudo que tem de ruim. E, cara, até então não era assim. Existia muita gente de pensamento conservador que apoiava as liberdades individuais e coletivas. Muita gente que tem um pensamento conservador, que é de direita, que defendia o meio ambiente, que defendia o direito das minorias, inclusive pessoas que são extremamente capitalistas, que enxergam que as minorias têm dinheiro, têm poder de compra, e dá para eles o poder deles prosperarem, é uma forma de você ganhar dinheiro em cima disso, entendeu? Então, meu amigo, a questão é porque você escolhe todo um pacote de lazarentice, entendeu? Porque você não precisa ser, o quê? O seu conservador é ser um lazarento absoluto? Né? Agora, você faz isso por quê? Provavelmente alguma coisa está mexendo no teu ego que você está insistindo e está querendo valorizar a extrema ignorância, o extremo fanatismo, a troco de quê, meu amigo? É isso que a gente precisa saber a respeito de educação inclusiva, porque isso faz parte da educação. Pode ser até que não faça parte de uma educação que seja escolar. Isso significa que você está com o teu ego, na verdade, fora de controle. Uma pessoa, para estar no meio de uma pandemia, negando a pandemia e querendo que o pessoal vá trabalhar, cara, o cara está com o ego fora de controle, porque ele não queria que tivesse pandemia, né? Onde que eu vim parar? Vim voltar não. Acho que eu nunca tratei dessas coisas em vídeo. Mas, sabe, eu vivi isso e um monte de gente que está aqui viveu isso daí. Entendeu? E lógico, né? A pessoinha que a gente está falando, ela poderia ter escolhido um outro caminho? Poderia ter escolhido um outro caminho, mas ela insistiu em fazer o caminho. E aí é que está o lance, né? Porque todo mundo acha que está certo. Né? Se você pega o cara na esquina aqui, o cara que está cortando ali, podando árvore, você perguntar para o cara sobre economia, sobre futebol, sobre filosofia, sobre ciência, o cara acha que sabe. Se você chegar para o sorveteiro, se você chegar para o açougueiro, se você chegar para o atendente do supermercado, para o caixa, todo mundo acha que sabe. A questão é que não é que todo mundo acha que sabe e não sabe. A questão é que você sabe uma parte, às vezes, tão pequena do assunto, que não dá para você ter propriedade para tratar de alguma coisa. Você precisa entender. Você entende de economia muito, mas muito menos do que um economista. Mesmo se você fala assim, mas eu tenho uma visão de economia que é progressista, e o economista ali em questão é um economista de uma visão neoliberal. Sim, mas ele tem ferramentas e conhecimento de coisas que você não tem. Se você quer, de repente, tratar de igual para igual, você precisa se apropriar desse entendimento de economia. Se você vai discutir física com um físico, mas ele, cara, não interessa. Ele tem uma formação, ele tem um conhecimento, ele sabe, você acha que sabe. Se você quiser, de repente, ter alguma coisa para trocar de ideia ali, com algum pé de igualdade, você vai ter que se esforçar e aprender, entendeu? Se você tem veterinário, eu vejo às vezes, gente, porque a gente cuida, a gente tem um monte de bicho aqui, a gente tem 4 cachorros, 6 gatos, tem um monte de bicho que fica aqui espalhado na rua, né, no bairro, gato abandonado, cachorro abandonado, enfim, sempre. E aí vira e mexe algum bicho que está doente e tal, e a pessoa acha que sabe o que tem que fazer, que remédio tem que dar. Tudo bem, você começa a cuidar do animal, dos animais, tem coisas que vão se repetindo. Aquela mesma doença que deu nesse aqui, vai dar naquele ali, e assim por diante. Você sabe mais ou menos o que acontece, mas assim, você nunca vai saber tanto quanto um veterinário. Você não tem como saber, você não estudou. Você não sabe nem o que precisa ler, o que precisa estudar, sabe? Você não sabe. Eu vejo, depois que eu me formei em pedagogia, que você vai estudando um monte de coisa, você vai experimentando, vai tendo estágio e tudo mais, que um monte de gente acha que sabe mais de educação do que eu. Mas você ainda não deu aula.
Como é que você vai dizer, meu, mas não dei aula, cara? Assim, eu me formei e passei no concurso, não fui chamado. E eu fui tonto de só ter feito um concurso. Não fiz outro monte de coisa. Então, assim, eu tenho experiência como o cara que fez estágio e tudo mais, entendeu? Sabe? E tenho minha formação. Mas assim, cara, você vai dizer que uma pessoa que não fez estágio, que não estudou nada, ah, mas eu tenho filho. Você tem um filho, dois filhos, cara. Mesmo no estágio, você faz estágio para uma sala que tem 20, 30 alunos, cara. Entendeu? Você pelo menos consegue ter uma ideia do geral. E quando você pesquisa, quando você estuda, você vê pesquisa científica de gente que tratou com muita gente, muita criança. Então, cara, sabe, você vai, mas eu sei porque, cara, você sabe o que você teve na tua casa, sabe? Ah, mas eu sei que o professor foi assim. Cara, um professor, dois professores, 10 professores, ou os professores de uma escola determinada, não significa todos os professores do mundo. E não significa que os professores que estejam saindo agora sejam assim. E também não significa que todos os professores que estejam sendo formados em todos os cursos de pedagogia do país, do mundo, vão sair exatamente com a mesma cara, porque tem curso que é de 2 anos, tem curso que é de 4, tem curso que é EAD, tem curso que tem uma grade melhor, uma grade pior, que tem isso ou aquilo no seu currículo. E tudo isso faz diferença, amigo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender e a gente precisa perceber que essas coisas mudam a nossa visão de educação. E assim, eu estou falando isso, gente, que é para vocês entenderem que é assim, é muito importante a gente dar ouvidos para quem tem alguma familiaridade de estudo na parte da educação. No caso, eu estou aqui tentando ajudar vocês a passar um pouquinho do que eu acho que as pessoas deveriam saber. E assim, eu acho que é muito legal e poder falar isso e eu gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito de tudo isso. Falei um monte de coisa, né? E na verdade a gente já está acabando o nosso vídeo, porque já está acabando o limite aqui do vídeo, então vou aproveitar para deixar um tchauzinho para todo mundo, porque na verdade eu já terminei. E até a próxima. Né? E a gente vai falar de outras coisas, mas se vocês quiserem, a gente continua. Tá? Bye, bye.